Boa tarde. Por gentileza, acendam as luzes. Nós nos dirigimos às pessoas que ainda estão no andar inferior para que se dirijam ao salão. Estamos dando início à reunião da tarde de hoje. Lembrando, primeiramente, de verificarem o celular para ver se está em modo avião ou silencioso. Estamos dando início à nossa reunião de assistência espiritual. Vamos começar com a leitura da mensagem do dia, seguida da prece, para abertura do estudo. O Marco ficou encarregado dessa tarefa. Em seguida, iremos estudar o Novo Testamento. Iniciaremos o capítulo 9, da Epístola aos Coríntios. O Marcos fará o estudo do Novo Testamento e o orador da tarde de hoje é o Eduardo. Que irá falar sobre os deveres dos pais. Um bom estudo a todos nós. Tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Essa reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e a tua casa. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento. Vamos nos sintonizar. Mestre querido, obrigado pela oportunidade de estarmos em mais um sábado reunidos para a palestra pública, que possamos estar aqui atentos aos seus ensinamentos, que possamos, Mestre, a cada dia nas nossas ações, utilizar os seus ensinamentos em busca do nosso aprimoramento moral, que possamos ter paz e tranquilidade em mais uma semana. Que o Senhor possa iluminar as pessoas que estejam a caminho ou as que porventura não puderam comparecer hoje. Ilumine a nossa tarde, graças a Deus. Dando continuidade ao estudo do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 a 27.
a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. São muitos versículos, vamos lá. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei.
aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, alguma dessas passagens que a gente encontra aí nesses 27 versículos, nós vamos encontrar o testemunho de tudo isso que Paulo diz no livro Paulo e Estevão. Então, eu queria assinalar, em primeiro lugar, extraindo de lá, o que foi o trabalho de Paulo junto aos judeus, né? Como um judeu, conhecedor da lei, e quando encontra Jesus na porta de Damasco e se converte, a partir daí, a luta que foi de Paulo no sentido de convencer a todos aqueles em que ele compartilhava as leis de Moisés, a partir daí, compartilhar os ensinamentos do Cristo. Então, é uma boa oportunidade para quem ainda não leu. Provavelmente, a maioria já deve ter lido. Queria assinalar também, se o tempo permitir, vai permitir, em relação ao versículo 22, Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 72, faz alguns comentários acerca desse versículo. Eu não trouxe todo o comentário do capítulo 72, eu trouxe alguns. Se me permitem, vou fazer a leitura deles. Chama-se incompreensão. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Emmanuel claramente nos convocando, nós espíritas que somos, conhecedor que somos das leis, a servir
Então, é bem claro: não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhes os princípios antes da ação. Então, é uma convocação expressa. No versículo 27, Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 158, faz os seguintes comentários: governo interno. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo, representação imaterial terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus no parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então, está um bom exemplo no momento conjectural aí que vivemos, né? E sempre a convocação ao trabalho. Ou seja, nós estamos no lugar certo, né? Para quem quer trabalhar, tem muito trabalho para a gente, né? Como é que é aqui? Vai me estar mexendo aí? Fala. Aqui? Maneiro. Sempre que eu olho para lá, repete, né? Bem, esse estudo de hoje vai parte de um conjunto de estudos que já foi iniciado no mês de janeiro, né? Que começou com espiritizar, qualificar e humanizar. Aí tivemos depois sobre o evangelizador, o evangelizando, hoje, dever dos pais e, na próxima semana, o lar e o centro espírita. É um conjunto, então, de estudos que fecha uma ideia que diz respeito à evangelização, né, nossa, dos espíritas, né? É muito curioso porque eu lembro de um estudo que eu fiz recentemente aqui, em dezembro, que o tema era simplicidade, e como chamada do Evangelho é deixar e vir aí minhas criancinhas. Esse tema tem batido a minha porta e me chamado a responsabilidade, sobretudo para refletir, né, a respeito da minha condição de pai, de pessoa, né, e sobretudo de espírita. Porque quando a gente se dispõe a evangelizar e exercer a missão da paternidade, o maior desafio é a própria evangelização pessoal. Então, tentar aprender cada vez mais. O que está sendo muito bom, confesso a vocês.
Eu organizei dessa forma, pegando já o estudo realizado em dezembro, as seguintes obras que eu trouxe para que todos tenham noção de quais caminhos que nós percorremos, porque o que eu falo não vem da minha cabeça. Eu aprendi na palestra, a primeira palestra do ciclo, que eu tenho que me qualificar. E como espírito, tenho que me qualificar a partir da codificação e das obras subsidiárias, né? E todas as vezes que nós estamos aqui, ou na maioria das vezes, esquecemos de apresentar de onde é que nós estamos tirando esses ensinamentos. E vem da literatura espírita. O primeiro, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Leis Morais da Vida, que é uma obra de Joana de Ângeles, né? Constelação Familiar, apareceu aí também? Estudando o Evangelho, que é de Martins Peralva, Vereda Familiar, Os Caminhos do Amor, que é um livro muito importante, sobretudo para quem tem filhos adolescentes. Ele é estudado aqui com frequência na mocidade e no mundo maior. Vejam que esse foi o conjunto de livros que eu tentei me situar, né? Quer dizer, que eu me baseei para poder situar um pouco do que eu vou falar aqui. Tem inúmeros outros livros que trazem essa mensagem de dever dos pais. Mas facilita já, se a gente começar por aqui, já tem um bom trabalho. Eu fiz a projeção das capas para a gente facilitar a identificação, né? O Evangelho todos conhecem, Leis Morais da Vida, às vezes tem essa capa, às vezes a capa mais antiga, dependendo da edição. E também os grupos de estudo, eles utilizaram uma apostila, foi um recurso que o Departamento de Doutrina tem utilizado para acompanhar melhor o estudo público aqui na palestra. Então, a grafia tem que respeitar mais ou menos a edição que eu coloquei aqui, por isso eu as trouxe dessa forma. Constelação Familiar, Vereda Familiar, que é do Raul Teixeira, Estudando o Evangelho, Caminhos do Amor, esse livro foi que eu me referi, que é super importante, que se os adolescentes leem, né, na mocidade, os pais também devem ler, né, e no mundo maior. Por que eu trouxe essa obra do mundo maior? Por uma simples citação. Quando a gente fala em dever dos pais, evidentemente que nós estamos direcionando essa palestra àqueles que têm responsabilidade direta sobre aqueles que Deus confiou no seio familiar, no lar, no núcleo familiar. Entretanto, me deparando com a leitura do No Mundo Maior, encontrei uma jovem chamada Antonina, que ela não teve possibilidade de ter filhos. Ela cuidou da família toda, mas não foi agraciada com a maternidade e também com a possibilidade de ter filhos. E os espíritos chamam a atenção dela, na verdade foi um espírito chamado Márcio, sob orientação do Calderaro, estimulando a ela, para que ela já estava prestes a cometer suicídio, e estimulando a ela o seguinte: abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz 2 séculos. Olha que bacana. Não te permita que algumas horas te empane a luz dos séculos. Então ele estava comparando uma encarnação, um período reencarnatório, com uns séculos de vida que nós temos, de vida em abundância, como disse o Evangelho. Então essa oportunidade que nós tivemos hoje, nós teremos no futuro. É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só, quanto o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar, o mundo inteiro? Então, de qualquer forma, embora ela não tivesse filhos da própria carne, o mundo todo estava esperando para ela cuidar. E diz: a humanidade
é a nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. Isso é para deixar de forma muito explícita de qual lugar nós estamos falando. Não teria sentido nenhum levar essa mensagem em praça pública para um grupo que não tivesse as convicções religiosas que nós temos. Uma conversa insana. Porque o que nós vamos dizer aqui é fundamentado na doutrina espírita e nos princípios básicos da doutrina espírita. Então, só tem sentido para aquele que tem uma visão ampliada, alargada da vida. Né? Então, quais são os princípios da doutrina espírita? Sempre se fala aqui. Né? Eu gosto bem de repetir para poder lembrar de que lugar nós estamos falando e para quem nós estamos falando. Primeiro, a existência de Deus, que eu deixei aí, não destaquei em vermelho, porque isso é comum a várias religiões, a maioria delas, inclusive. Até os ateus acreditam na existência de Deus. Imortalidade da alma. Está destacado, porque nem toda religião preconiza a mortalidade da alma e tem como princípio. Pluralidade das existências. Não são todas as religiões que acreditam na reencarnação. Pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Destacamos essas três porque é daí que vem todo o conjunto de informações que iremos falar. Né? O porquê da responsabilidade e do dever dos pais. A ideia, é importante dizer que a ideia de dever, como que Joana de Ângeles trata a ideia de dever, né? Então, o que significa dever para Joana de Ângeles, né? Ser útil em qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever perante a vida. E é muito curioso, né, quando se tem uma questão que foi colocada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos a respeito da influência que os pais têm sobre os filhos. Eu ia fazer de um jeito que vocês não vissem a pergunta e a resposta, mas não é muito certo, não. E a pergunta do Espírito é a seguinte, a 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem, ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, pois, bem, os espíritos do pai têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Isso é super importante, principalmente nos dias atuais. Agora, nos dias atuais de todas as épocas. Na minha época era importante, na época anterior a minha era importante, no futuro será importante. Por que os espíritos estão dizendo? É uma responsabilidade nossa, é uma missão. Uma missão é uma tarefa dada. E segundo os nossos conhecimentos a respeito da doutrina espírita, os filhos são de Deus. Então, esse anjinho bonitinho que recebemos hoje tem um compromisso lá no passado, na retaguarda. E compromissos gravíssimos, muitas das vezes, que nós não conhecemos. Também pelo impositivo da misericórdia divina. Né? Esquecimento do passado. Essa clareza de percepção nos faz com que a gente veja com mais responsabilidade a missão de nós pais. E aí, é claro que o texto vai desenvolver, vai desenrolar outros temas importantes para nós identificarmos aonde é que estamos acertando ou errando. Veja que a gente só pode falar acertando ou errando utilizando esse parâmetro, como espíritas. O que se faz com o filho lá fora, com outras convicções religiosas, não nos interessa. Por que isso é importante? Um dia, conversando com uma colega,
Ela falou o seguinte: e o Caio, como é que está? Eu falei: está bem. O Caio é meu filho, eu tenho que dar exemplo do meu filho, né? E ele está onde? No centro. O bichinho chega a tremer quando eu falo. No centro. Mas ele vai ao centro todo sábado, vai desde criança. Mas quando ele era criança, você levava? Levava. E ele gostava às vezes não. Mas por quê? Não é melhor ele escolher? Eu falei: não. Mas ele não tem esse direito? Eu falei: não. Mas eu não entendi. Isso não é uma arbitrariedade? Eu falei: seria. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho. Seria arbitrariedade. Como eu tenho esse conhecimento, não é. Então, para você que não acredita em Deus, né? Na pré-existência da alma, não é. Você não está cometendo erro nenhum. Agora, se eu não levo meu filho, eu estou cometendo erro. Por esse conhecimento. E serve para qualquer outro assunto. E às vezes perguntam para a gente: Eduardo, você é a favor da pena de morte? Não. Como não? Eu falei: não. Por quê? Eu falei: porque eu sou espírita. O espírita acredita num conjunto de leis, certo? Que me impedem de aceitar com naturalidade a pena de morte. Ah, mas eu defendo. Eu falei: mas Roberto tem razão, você não está errado, você está certo. Isso é um problema seu. As suas convicções fazem você pensar assim. As minhas não. É a melhor maneira, inclusive, de você evitar um problema, um diálogo conflituoso. Porque a gente tem que fazer esse movimento, não se esconder. Quer dizer, as nossas convicções são dadas em função daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente professa. É importante salientar sempre isso para a gente se preparar e não cair nos arrastamentos que o mundo nos apresenta o tempo todo. Então, posso fazer um monte de coisas como espírita não deveria. Ah, mas todo mundo faz. O outro faz porque não tem ainda convicção. Ou quando o espírita faz é porque está falhando, e essa falha significa uma deficiência moral ainda, né? Não se deve errar, mas aquele que erra não deve ser punido, lógico, evidentemente, principalmente por nós, né? É a consciência de cada um que vai indicar e vai dizer. Nos cabe somente transmitir o que os espíritos disseram. Porque tudo que eu falo aqui eu cumpro, não é bem assim, né? A gente está num permanente exercício de transformação, de evangelização, né? Com relação ao meu dever como pai, eu cumpri até a presente data, né? Depois, o que acontecer é responsabilidade já do espírito, que assumiu já a sua personalidade. Assumiu a personalidade. O papel nós fizemos. Os pais, né? E é interessante quando o espírito chama atenção para a educação. Então, é através da educação que é o caminho. É muito interessante que a palestra lá foi evangelizar, qualificar e humanizar, porque ali estão os conceitos previstos na educação. Tanto aquela que diz respeito à educação ético-moral, quanto à educação dos saberes que estão sociais, que estão produzidos e construídos historicamente na humanidade. Então, não tem dúvida nenhuma que a educação transforma a nossa sociedade. Se não transformou ainda, porque tem algum problema na educação. E nós temos que identificar. Agora, o problema, e eu estou falando isso com um certo conhecimento de causa, sempre está no outro. Como espírita, a gente não deve pensar assim. Vamos primeiro avaliar qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar na educação. Porque todo mundo gosta de resolver problemas de educação, né? É fácil. Todo mundo tem uma receita,
Mas entender educação de forma mais ampliada. Então, educação é a chave. Os espíritos dizem isso, educar. Educar é muito bom para tudo. Você ocupa a mente, né? Você se transforma e se liberta. Vai a lugares onde você não poderia ir através da literatura, dos livros. Conhece tempos que você não iria. É um espetáculo. O Marcos acabou de falar aqui. O Marco acabou de falar sobre o Paulo Estevão. Pegando aquele livro, aquela obra Paulo Estevão, a gente faz uma viagem no tempo, né? E passa a conhecer aquelas personalidades, quase que nos levando ao próprio local. Parece que a gente está naquele local. Então isso é muito bacana. E nem é possível que a garotada prefira o celular do que uma boa literatura. Não é? Então, falando de educação, o primeiro elemento ou lugar, locus da educação é o lar, né? A escola por excelência, onde a criatura recebe os mais amplos favores da educação, burilando o sentimento e o caráter. É interessante dizer isso, porque o maior elemento da educação espírita é o amor. Então não adianta criar metodologia, e a Joana é que fala isso, né? Mais avançadas no campo da psicologia moderna, do desenvolvimento da aprendizagem, se não tiver amor. Em uma palestra aqui, eu lembro que a expositora falou sobre um tema muito caro, que é o autismo, e teve a oportunidade de perguntas, né? Perguntas e respostas. E numa dessas perguntas, perguntaram como é que faz para poder cuidar de uma criança, né, que prescinde desses cuidados mais particulares e exige muito. E a resposta foi o amor. E isso serve para todos os pais. Fazer com amor. Educar com amor. Né? Com a certeza de que, de fato, aquilo vai funcionar. Com a certeza de que aquela mensagem vai penetrar no coração daquele ser. E para qualificar um pouco essa expressão do amor, como ele é universal, o Nelson Mandela, numa ocasião, ele fez uma fala a respeito, ele estava se dirigindo a uma grande plateia, então ele estava falando a respeito do racismo, né, como militante e de uma sociedade não racista. E ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando o outro, né? Se aprende a odiar. E se aprende a odiar, aprende-se também a amar. Porque o amor tem maior acolhimento do que o seu oposto. O amor no homem, o ódio no homem, né, não deve sobressair o amor. Que o amor pode estar oculto, mas nunca inexistente. Então, todos nós temos essa capacidade de amar. E tem que colocar isso para fora quando nós temos a tarefa e a missão de cuidar dos nossos filhos, né? Então, a educação no lar é o elemento, é o lugar primeiro que a gente recebe aquele espírito cheio de vícios, né? Com experiências passadas complicadíssimas, compromissos complicadíssimos, e a gente recebe aquela criancinha, né, gordinha, bonitinha, sem dente nenhum. Uns não são nem tão bonitos assim, mas a gente diz que é, né? E aí não tem como não amar aquele ser. Isso serve também para nós, porque as nossas mães também fizeram isso. Nós fomos embalados, mesmo sendo algoz cruel, os pais e as mães nos embalaram. E se a gente for levantar ou procurar na literatura, os exemplos estão, né, povoando toda essa literatura espírita que conta das experiências encarnatórias e reencarnatórias. Educação escolar. Essa também é uma parte importante. A instrução, a formação para enfrentar os desafios da vida e os desafios do trabalho.
Ninguém se furta a colocar o filho na escola. Não é? Ninguém se furta. Por quê? Entende que é uma responsabilidade do pai apresentar os conteúdos que já foram estudados, já foram produzidos. Agora parece que tem um desafio aí a ser colocado da educação domiciliar. Né? Isso é uma coisa muito interessante, que às vezes me perguntaram, Eduardo, o que você acha disso? Eu falei assim, eu acho ótimo. Porque o pai tem que fazer a experiência para ver como é diferente. Eu não estou defendendo nem apontando, mas olhando como uma pessoa que é da área, porque o outro só vai saber se funciona ou não funciona se experimentar. Segundo os meus estudos e as minhas convicções, isso não dá certo. Mas o outro não sabe disso, então ele tem que aprender. Então, da mesma forma que eu conheço de espiritismo e posso falar dos deveres dos pais com certo conhecimento, porque eu conheço e acredito naquilo que eu estou fazendo, é importante também que a sociedade se permita experimentar determinadas ações que, a meu ver, não são coerentes. Certo? Porque há uma tarefa que deve se empregar um esforço muito grande. É deliberada, é intencional e exige-se um esforço muito grande. Então não é simples. Mas a gente não se furta ainda a colocar os filhos na escola. E escola que a gente está falando vai desde a escola de primeiras letras, né, o processo de formação e letramento, até a universidade, onde hoje, para se conseguir um emprego mais ou menos razoável, grande parte da nossa sociedade almeja chegar. Às vezes não chega, mas almeja chegar. A educação religiosa, esse é o nosso campo de estudo, que é a evangelização, onde as abençoadas atividades propiciarão a formação espiritual da criança e do jovem. Grande parte das pessoas acreditam, inclusive, da importância da educação no lar e da educação na escola. Mas como não tem religião, ou como não professa nenhuma religião, não leva em consideração a educação religiosa. E nós espíritas achamos importante a educação religiosa? Achamos por quê? Achamos ou não achamos? É importante? É importante porque nós sabemos da onde viemos, né? Onde estamos, por que estamos e das consequências futuras de uma má educação, sabemos para onde vamos. Sobre educação religiosa, o Martins Peralva, ele vai dizer o seguinte: o espiritismo, através das escolas do evangelho, vem cuidando de levar os pequeninos ao mestre. Deixai-vos a mim os pequeninos, né? Fazendo-se aprender as imortais lições da boa nova do reino. Olha o que ele diz: urge, contudo, que o meritório esforço das nossas instituições não encontre obstáculos na despreparação evangélica dos pais, para evitar que a criança ouça nos centros luminosos conceitos de espiritualidade moral, mas veja e sinta, dentro de casa, no próprio lar, inadequadas atitudes de egoísmo e torpeza. Então, ele chama a atenção de nós, pais. Então, se os centros fazem um trabalho maravilhoso de acolhimento, de evangelização, de apresentar a Jesus, quando chega em casa, nós, pais, apresentamos outra coisa. Então, é importante que a gente sintonize com o centro, sintonize com os ensinamentos aqui. Porque os jovens, as crianças, elas vão questionar, vão colocar em dúvida o nosso caráter, o nosso compromisso, e aí o anúncio do problema já está feito. Tem tudo para dar errado. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, à medida que evangelizemos as crianças, também procuremos a nos evangelizar, estudar um pouco mais, né? Melhorar.
Como é que está a hora aí? Hã? Eu tenho 5 minutos? Bom. Bem. 10, tá bom, tá bom. Qual é a função dos pais? Os filhos são patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo. Pela consanguinidade, a providência divina faculta o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si. Claro que eu grifei antipáticos entre si, mas nem todos são antipáticos, nem a nós, nem aos irmãos. Ele diz o seguinte: faculta o reajustamento emocional de espíritos antipáticos, a sublimação de afeições entre espíritos que já se amam, ampliar, o caldeamento de experiência e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merece todo o investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Então, essa é a função nossa, é essa: receber esses filhos de Deus e cuidar. Para isso, para resolver esses problemas, para evoluir, para progredir, porque é dever progredir. O dever dos pais é progredir e fazer com que o outro progrida. É daí que existe todo esse equilíbrio muito bem organizado pela espiritualidade, que a espiritualidade está sabendo disso, está nos orientando, porque manda os mentores juntos. Aliás, o mentor vem antes, o mentor do filho vem antes do filho, para nos preparar, para dizer o que nós estamos assumindo. Porque uma missão não é elaborada, não é de repente que você recebe uma criança nos braços. As orientações espirituais. Esse capítulo é importante, a gente colocou. Quais são as orientações? Um conjunto de perguntas foram feitas, inclusive, para Divaldo, para que ele se reportasse a Joana de Ângeles. E foi o seguinte: quais as primeiras dificuldades de levar a doutrina espírita à criança? Essa foi a primeira questão. E ele diz o seguinte: discordância religiosa na família. Não cumprimento dos deveres que competem à família na educação religiosa e na educação comum. Esse é um desafio, Como é que você vai levar a evangelização a uma criança se existem divergências religiosas na família? É complicado, Se a família discorda, certo? Então, é difícil, é complicado. A outra: quais as dificuldades que se encontra para concretizar o trabalho da evangelização infantil? A família que não exemplifica, contrariando os ensinamentos da evangelização. E insistiu: como assim? Os pais não estudam o evangelho, não o conhecem, não conhecem os temas que são tratados na evangelização infantil e não realizam o culto do evangelho no lar. Isso foram os espíritos que responderam, foi Joana de Ângeles que respondeu a questões que foram feitas para o Divaldo. Então, olha a nossa responsabilidade. Isso é muito sério, porque a gente apresenta as crianças a Jesus quando a gente institui no nosso lar, que é a primeira célula, é a primeira escola, o culto do evangelho. Então é importante que a gente, se não está fazendo, que faça. E aí, algumas questões nós fomos elaborando e respondendo à luz da doutrina espírita. Primeiro é o seguinte: o sentimento que move as relações paternais segue aos imperativos sociais de cada época? Então, quer dizer, o jeito de amar hoje, o jeito de ser pai hoje, ele é próprio de cada época, então seria diferente em outra época? Essa foi extraído do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles. Não. O outro. Que é o seguinte: Leis Morais da Vida, que é o seguinte: os deveres dos pais em relação aos filhos são escritos na consciência. Daí a importância da consciência lúcida dos pais. A evangelização dos pais é fundamental. Há que se ter responsabilidade na educação religiosa dos filhos.
Entretanto, é imprescindível a evangelização dos pais. Então, é reforçar o que Joana está dizendo. Não sou eu que disse, né? E algumas outras questões foram colocadas aqui. Por que é importante a evangelização dos pais? Os filhos necessitam de um longo processo de aquisição de valores espirituais, intelectuais e sociais. E é no lar que são atualizados os ensinamentos do Evangelho. Então, há uma atualização dos ensinamentos do Evangelho no lar. Então, é importante que a gente leve em consideração isso. É essencial a lição pelo exemplo. Lembre-se que atrás da aparência frágil tem um espírito comprometido com a retaguarda. A gente já falou isso. Né? Então, a gente olha para o nosso filho e já... O espírito é comprometido com a retaguarda, a gente sabe disso. O Hermínio Miranda escreveu um livro fantástico que diz o seguinte: nossos filhos são espíritos. Claro que são crianças e devem ser tratados como crianças, mas a gente tem que entender que aquela criança ali está despertando, com o passar do tempo, a sua personalidade e vai emergir na última encarnação. Então, se a gente não, como bom jardineiro, né, podar, o negócio não vai dar certo. E aí eu trouxe um capítulo particular, porque tem tanta gente interferindo na educação, que educação escolar, quem tem que cuidar é a escola. Educação do lar, quem tem que cuidar somos nós. E educação religiosa, lógico, evidentemente, a família religiosa. Certo? Então não dá para criar confusão.